O infinitivo, aquele tempo verbal que damos por garantido porque basicamente é o verbo em si. É só uma palavra, como machen em alemão, hacer em espanhol, ou no caso do inglês adicionamos to mais verbo, to do. Até há línguas que tornam a coisa mais simples e nem têm infinitivo, como japonês ou árabe. E depois há o português, em que não só temos um infinitivo, por exemplo, fazer, mas depois ainda conjugamos esse infinitivo, o que dá o infinitivo pessoal. Olá e bem-vindo de volta ao Portuguese with Leo e a mais uma lição rápida de português. Se fores novo ou nova por aqui, o meu nome é Leonardo e neste canal ensino-te a falar o português de Portugal de forma natural e fluente. No vídeo de hoje vou explicar-te de forma prática o que é um infinitivo pessoal e quando e como é que se utiliza. Vou dar-te também 20 frases com o infinitivo pessoal para repetires comigo e desta forma treinares e automatizares a utilização deste tempo verbal. Já agora, se quiseres, podes descarregar um PDF gratuito com o resumo desta lição e com as frases que vamos aprender. O PDF também tem alguns exercícios para continuares a treinar em casa. O link para o PDF está na descrição e se já estás inscrito na minha lista de e-mails, então vai ver o teu e-mail porque já o recebeste. Vamos começar pelo princípio. O que é o infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal não é mais do que uma forma do infinitivo que se conjuga. Normalmente os verbos têm uma forma do infinitivo que basicamente corresponde ao verbo não conjugado. Ser, estar, falar, ler, comer, dormir, etc. No entanto, em português, em situações específicas, o infinitivo é conjugado. Ou seja, adicionamos uma terminação no final do infinitivo dependendo da pessoa verbal. Eu, tu, ele, nós, etc. É aí que temos o infinitivo pessoal. Parece complicado, mas logo aqui temos a primeira boa notícia. Esta conjugação do infinitivo só tem 3 terminações diferentes. Es, mus e em. Vamos conjugar o verbo fazer no infinitivo pessoal para perceberes melhor o que eu quero dizer. Eu, fazer. Tu, fazeres. Ele, ela, fazer. Nós, fazermos. Vocês, eles, elas, fazerem. Como podes ver, o eu e ele, ela ficam iguais no infinitivo pessoal. Fazer fica fazer. Os que mudam são o tu, em que adicionamos es, fazer fica fazeres, o nós, em que adicionamos mos, fazer fica fazermos, e o vocês, eles, elas, em que adicionamos em, fazer fica fazerem. E é sempre assim em todos os verbos. Afinal, não é assim tão complicado. Ok, já sabemos conjugar verbos no infinitivo pessoal. Agora a parte difícil. Quando é que se usa o infinitivo pessoal? Existem 2 situações principais em que se usa o infinitivo pessoal. A primeira é em frases impessoais, ou seja, frases em que temos o verbo ser mais adjetivo mais verbo no infinitivo. Frases como é importante, era bom, é inútil, etc. Normalmente usamos estas frases quando damos conselhos ou opiniões de um modo geral. Por exemplo, é importante aprendermos o infinitivo pessoal. Agora vais repetir comigo 8 exemplos de frases impessoais. Eu digo a primeira frase, tu repetes essa frase, eu digo a segunda, tu repetes e assim sucessivamente. O objetivo é, com a repetição, apanhares a lógica e interiorizares a conjugação no infinitivo pessoal. É obrigatório tirar os sapatos dentro de casa. É perigoso atravessar a rua sem olhar para os 2 lados. É inútil continuares a tentar. Seria interessante,
participares na reunião de amanhã. Nesta empresa é fundamental sermos pontuais. É importante sermos honestos conosco mesmos. Era giro eles viajarem conosco. Equipa, é essencial vocês serem atenciosos com os clientes. Passamos agora à segunda situação em que se usa o infinitivo pessoal. Esta acontece quando o verbo vem depois de preposições ou locuções prepositivas. Uma locução prepositiva é basicamente quando duas ou mais palavras funcionam como preposição. Por exemplo, as frases para cresceres tens de comer e antes de vermos o filme compramos pipocas. E agora tu estás a perguntar-te, isso quer dizer que sempre que temos uma preposição e a seguir um verbo no infinitivo, esse verbo conjuga-se no infinitivo pessoal? Não. Por exemplo, se eu disser a frase há coisas que ficaram por dizer, aqui temos a preposição por e o verbo dizer no infinitivo. No entanto, não se usa o infinitivo pessoal. Não dizemos há coisas que ficaram por dizerem. Para usarmos o infinitivo pessoal depois de uma preposição, temos de poder colocar o pronome pessoal entre essa preposição e o verbo. Por exemplo, eles estão contentes por terem ganhado o jogo. Ou seja, eles estão contentes por eles terem ganhado o jogo. Ou então, eles felicitaram-te por teres ganhado o jogo. Ou seja, eles felicitaram-te por tu teres ganhado o jogo. No caso da frase há coisas que ficaram por dizer, não é possível adicionar nenhum pronome pessoal entre por e dizer. Logo, não é infinitivo pessoal. Agora vamos ver 12 frases em que temos o infinitivo pessoal depois de preposições ou locuções prepositivas. Mais uma vez, o objetivo é repetires comigo para treinares e interiorizares a lógica do infinitivo pessoal. Disseram-me para tirar os sapatos dentro de casa. Ele foi preso por ter assaltado um banco. O chefe pediu-lhe para participar na reunião. Já te pedi para não me chateares. É por seres tão teimoso que ninguém te atura. Depois de almoçares, vem ter connosco à praia. Vamos de bicicleta em vez de irmos de carro. Não vamos descansar até ganharmos o jogo. Para sermos saudáveis, temos de fazer exercício. Não se esqueçam de desligar as luzes antes de saírem de casa. Para receberem prendas, têm de se portar bem. É por não se esforçarem que os testes vos correm mal. Para concluir, existe um erro muito comum que bastantes portugueses fazem e que eu não quero que tu faças, que é escrever no infinitivo pessoal um hífen quando o verbo acaba em mus. Por exemplo, é importante aprendermos o infinitivo pessoal. Isto está errado. Escrevemos, é importante aprendermos o infinitivo pessoal. Só escrevemos tracinho mus quando estamos a usar o pronome pessoal de complemento indireto na primeira pessoa do singular, ou seja, me, a mim, em combinação com o artigo definido os. Isto percebe-se melhor com um exemplo. Ela
mostrou-me os vídeos. Ela mostrou-nos. Tu deste-me os bilhetes. Tu deste-mos. O tema da lição de hoje foi escolhido pelas pessoas que me apoiam no Patreon. E, portanto, se também tu quiseres votar em futuros vídeos e ter acesso a conteúdos exclusivos para melhorares o teu português, segue o link na descrição para o Patreon, onde me poderás apoiar pelo preço de um café e pastel de nata, um copo de vinho do Porto ou um prato de bacalhau à Brás. Obrigado a todos os meus patrons pelo seu apoio todos os meses e obrigado a ti por assistires até ao fim. Não te esqueças de descarregar o PDF desta lição e se quiseres mais lições como esta, clica aqui.